Nesse vídeo eu vou explicar para você a diferença entre pólipos, verrugas e divertículos. Meu nome é Henrique Invite, eu sou médico coloproctologista aqui em Curitiba e se esse vídeo te interessou, já se inscreve no canal e dá o seu like. Pólipos, verrugas, divertículos parecem coisas semelhantes, mas na verdade são coisas totalmente diferentes. Eu vou te explicar aqui qual que é a diferença entre eles. Os pólipos eles são como se fossem umas bolinhas aqui que se formam lá dentro do intestino e eles podem se formar em qualquer parte do intestino. O pólipo ele vai crescendo, né, e dependendo do tipo do pólipo ele pode estar associado com o câncer de intestino. O principal objetivo da gente fazer a colonoscopia a partir dos 45 anos é justamente para buscar esses pólipos. Quando esses pólipos são menores do que 1 centímetro, eles têm praticamente zero chance de ser uma lesão maligna, de ser um câncer, mas se eles forem crescendo, ou dependendo do número, da quantidade de pólipos que você tem, eles podem estar associados ao câncer. Quando a gente faz a colonoscopia e identifica um pólipo, a gente tem que retirar esse pólipo e enviar para a biópsia, para ver o tipo de pólipo e ver como que vai ser o acompanhamento que você vai ter que fazer. A gente vai ter que ver, tem pólipos que às vezes eles não são bem uma bolinha, assim, que eles são um pouco mais planos, né, que são um pouco mais difíceis de serem retirados, que às vezes a gente pode não ter certeza que tirou ele completamente, que sobrou um pedacinho ali na retirada. Então, dependendo do tipo do pólipo, a gente pode ter que repetir essa colonoscopia depois de 3, 6 meses, depois de 2 anos, depois de 5 anos. Isso vai ser de acordo com o tipo, com o tamanho e com a quantidade de pólipos que você teve. Já as verrugas da região anal, elas estão já mais aqui na parte externa e são também bolinhas ali, né, que também podem variar de tamanho, elas podem ser até maiores. E essas verrugas que estão ali por fora da região, elas podem vir aqui um pouquinho para dentro também. Essas verrugas elas estão associadas a um vírus que é o HPV. O vírus do HPV é a infecção sexualmente transmissível mais comum que existe. E nem sempre ela vai formar essas verrugas. Ela é a mais comum porque mais de 90% das pessoas ela não dá sintoma nenhum. O HPV é o mesmo vírus que está relacionado ao câncer do colo uterino, que as mulheres têm que fazer aquele exame de Papa Nicolau para prevenção do câncer de colo uterino. É o mesmo vírus que pode causar essas verrugas. No caso do HPV, como é uma infecção sexualmente transmissível, a gente tem que buscar outras doenças também que podem ter sido transmitidas, como HIV, hepatite B, hepatite C, a sífilis, que também pode ser uma infecção sexualmente transmissível. Então a gente tem um outro foco aqui de tratamento. O tratamento pro HPV é a cauterização, né, dessas verrugas, a gente tem que de alguma maneira retirar. Essa cauterização pode ser feita com cautério, pode ser feita com laser, pode ser uma cauterização química também. A gente tem algumas pomadas que a gente pode aplicar aqui na região e essa pomada ela vai queimar aquela verruga e vai fazer com que ela desapareça. Depois que você tem o diagnóstico de HPV, você tem que fazer um acompanhamento por pelo menos 3 anos para ver se essas verrugas elas não vão voltar a incomodar, que esse é o período que você tem mais chance de que ela volte. Se a gente não fizer o tratamento adequado dessas verrugas, isso também pode aumentar o risco de desenvolver um câncer aqui da região anal por conta de alguns tipos desse vírus do HPV. E hoje existe também a vacina para esse vírus do HPV, que essa vacina ela deve ser feita lá na pré-adolescência, antes de você ter o início ali da vida sexual, porque você vai ter um efeito melhor ali de prevenção dessa vacina. Se você já é adulto, né, e não fez a vacina, na bula da vacina tem a indicação de fazer essa vacina até os 45 anos. Mas não é proibido também fazer depois dos 45 anos, a gente só tem que ver a questão mesmo de custo e benefício. E por último, para diferenciar para você, os divertículos. Os divertículos, eles são formações que acontecem aqui no intestino, eles formam como se fossem umas pequenas bolsas aqui, e isso pode se formar geralmente na região do sigmoide, que é uma parte do intestino grosso. Isso daqui não tem nada a ver com o câncer, é uma formação benigna, é como se fosse só uma bolsinha, sabe o pneu de carro quando ele tá velho e faz uma bolha? É isso daí, né? Então e os divertículos eles vão se formando para a maioria das pessoas. É um processo natural do nosso envelhecimento, que isso vai acontecendo no intestino. Então é como se fossem as rugas do nosso intestino.
Se você tiver problema de divertículos, ele pode acontecer em qualquer parte do intestino, é mais comum que seja naquela região do sigmoide. O divertículo ele pode inflamar e provocar uma diverticulite aguda, que é quando ele tem uma inflamação aguda. Essa diverticulite aguda ela pode formar aqui uma infecção em volta, um abscesso, pode causar dor na região abdominal e você vai precisar de um tratamento específico com antibiótico, dependendo do tamanho do abscesso. Ele pode precisar de uma drenagem, pode precisar até de uma cirurgia para resolver o problema da diverticulite. Uma outra coisa que pode acontecer na diverticulite, ou independente dela, é uma perfuração desse divertículo. Como ele é uma bolsinha mais frágil ali, se você tiver muita pressão, né, no intestino, ele pode acontecer de perfurar e também você vai ter dor abdominal, vai talvez precisar de uma cirurgia. Uma terceira complicação que pode acontecer com o divertículo, dentro dele passa uma arterinha também, e se essa artéria rompe, ela pode provocar sangramento aqui no intestino, nas fezes. Você vai perceber, esse sangramento ele pode ser em pequena quantidade, mas pode ser um sangramento volumoso também. Eu já tive pacientes que tiveram que transfundir sangue e até mesmo ir para uma cirurgia de emergência de ter que tirar todo aquele intestino grosso por causa do sangramento. Essas complicações de verticulite, perfuração e sangramento, elas não são complicações comuns. Os divertículos, ao longo dos anos, né, conforme a gente vai envelhecendo, todo mundo vai ter, mas nem todo mundo vai ter esse tipo de complicação. Mais ou menos 10% das pessoas só que têm divertículos vão ter algum tipo de complicação. Essas 3 situações que eu falei para vocês, na maioria das vezes elas não vão dar sintoma nenhum. E é por isso que é importante que você fique atento, né? Quando você começa a ter sintomas como perda de peso, sangramento nas fezes, dor abdominal, alteração no funcionamento do seu intestino, alteração do padrão, né? Você ia todo dia ao banheiro, de repente começa a ir a cada 3, 4 dias, ou você ia uma vez ao dia no banheiro e começa a ir 4, 5 vezes. Tudo isso tem que ser investigado, você vai precisar de ajuda. E se você tiver algum desses sintomas, você vai precisar ser investigado. A principal forma, a maneira que a gente tem hoje de fazer essa investigação é com o exame de colonoscopia. A colonoscopia é um exame que é um tubo que tem na ponta desse tubo tem uma câmera e a gente consegue avaliar todo o intestino grosso e com isso a gente consegue bater um martelo ali, definir o seu diagnóstico, se você tem um divertículo, se você tem algum pólipo ou também se você tem alguma verruga aqui na região anal. Isso vai ser possível de ser identificado na colonoscopia. Com a colonoscopia a gente consegue fazer biópsias, consegue fazer tratamentos, inclusive se tiver um sangramento a gente consegue controlar esse sangramento. Então é um exame que ele é muito útil tanto para o diagnóstico como para o tratamento dessas doenças. A colonoscopia está indicada a partir dos 45 anos para todo mundo, para homens e mulheres. E se você tiver histórico na família de câncer, às vezes tem que adiantar um pouquinho esse exame. A gente sempre faz 10 anos antes da idade que o seu familiar teve o diagnóstico. Então, por exemplo, se você tem um familiar que teve um diagnóstico de câncer com 45 anos, você vai ter que começar a fazer colonoscopia aos 35 anos. Uma coisa que a gente tem que pensar, né, é que a melhor maneira de tratar as doenças é prevenindo. Então, como que a gente vai fazer a prevenção dos pólipos, por exemplo? Tem algumas condições tipo tabagismo, excesso de carne vermelha ou de proteína animal, isso tudo aumenta a chance de você desenvolver pólipos. Então, se você tiver uma alimentação saudável, praticar atividade física, né, a obesidade também é um fator de risco, tudo isso vai ajudar a prevenir a formação desses pólipos. Pensando nos divertículos, também você pode manter o seu intestino funcionando bem, não ficar ressecado, né, não ter aquele esforço para evacuar. Isso pode evitar a formação desses divertículos. Comer bastante fibras, tomar bastante água, tudo isso vai deixar o seu intestino mais saudável. E pensando nas verrugas, a melhor forma de prevenção é com a vacina e se protegendo na relação sexual. O cuidado ele começa com informação e prevenção. E se você tiver algum desses sintomas, me procure que eu posso te ajudar.